Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero trazer uma reflexão que fala acerca da unidade do corpo de Cristo. Paulo, quando estava preso em uma cadeia domiciliar em Roma, que ele escreve aos Efésios 4, do 11 ao 16, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A igreja de Éfeso era uma igreja que preservava a sã doutrina e foi elogiada pelo próprio Jesus. Mas passou o tempo e a igreja abandonou o primeiro amor. Então Paulo escreve uma carta para exortar a igreja, para que se levantem e tenham um posicionamento com maturidade e retornar ao primeiro amor em unidade. Deus nunca chamou ninguém para caminhar sozinho. Em sua infinita sabedoria, Cristo levantou homens e mulheres para ensinar, cuidar, exortar e conduzir o seu povo ao crescimento espiritual. Tudo isso não para exaltar pessoas, mas para que o corpo de Cristo seja fortalecido em amor, unidade e maturidade. Muitas vezes a vida nos machuca, as lutas nos cansam e as vozes do mundo tentam nos afastar da verdade de Deus. Existem dias em que nós sentimos fracos, confusos e até mesmo perdidos espiritualmente. Porém, a palavra nos lembra que Jesus continua sendo o cabeça da igreja, aquele que sustenta cada parte do corpo com cuidado e perfeição. Quando permanecemos firmados em Cristo, deixamos de ser como crianças, espiritualmente levadas pelos ventos das opiniões e doutrinas humanas, e não esquecendo o verdadeiro sentido de estarmos unidos em um só corpo. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, do verso 4 ao 7, vai nos dizer que: Pois dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais creram, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta e nem o que rega são coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Precisamos entender que o Evangelho de Cristo é um só. Não foi criado por homens e nem moldado pelas vontades humanas. Cabe a nós escolher entre viver o verdadeiro Evangelho de Cristo ou seguir doutrinas que afastam o coração da verdade. Aquele que recebe o verdadeiro Evangelho e o pratica, entende que tudo vem de Deus. Somente Ele pode transformar vidas, curar a sua alma e dar crescimento espiritual. Pouco importa quem plantou ou quem regou, porque sem a presença de Deus, nada floresce. O Senhor nos ensina isto para arrancar o egocentrismo do nosso coração, mostrando que toda honra, toda glória e todo crescimento pertence somente a Ele. Que nunca venhamos buscar reconhecimento para nós mesmos, mas que Cristo seja visto em nossas atitudes, palavras e testemunho, porque o verdadeiro Evangelho não exalta homens, exalta Jesus. É fácil apontar o erro do próximo,
mas difícil reconhecer as próprias falhas. Muitas vezes enxergamos a trave no olho do nosso irmão, enquanto ignoramos aquilo que precisa ser tratado em nós. Perante Cristo, ninguém foi chamado para prejulgar ou condenar, mas para viver em humildade, misericórdia e correção segundo a palavra. A verdadeira maturidade espiritual não está em acusar pessoas, mas em refletir o caráter de Jesus através do amor e da verdade. Lá em Jeremias capítulo 17, no verso 10, ele vai dizer que eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Precisamos nos preocupar em levar o verdadeiro evangelho de Cristo para libertar vidas que estão presas em cativeiros onde estávamos um dia. Em Gálatas 5:1 vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Passamos a encontrar descanso na verdade do evangelho. Uma verdade que não acusa para destruir, mas corrige para salvar, e restaura para curar, e ama para transformar. A Epístola dos Efésios nos ensina que devemos viver com humildade, mansidão e paciência, suportando uns aos outros com amor. Também nos orienta a preservar a unidade do Espírito, mantendo a paz entre os irmãos, para que o corpo de Cristo permaneça unido e fortalecido. Fomos chamados por Cristo para resplandecer como luz em meio às trevas, levando a esperança, amor e a verdade do Evangelho a todos que necessitam da presença de Deus. O Espírito Santo é quem mantém viva a chama em nossos corações, nos fortalecendo para permanecer firmes na fé, mesmo em meio às dificuldades e lutas da caminhada. Como corpo de Cristo, precisamos viver em unidade, ajudando, edificando e fortalecendo uns aos outros em amor, pois ninguém caminha sozinho no reino de Deus. Quando um irmão está fraco, somos chamados para reacender nele a chama do Espírito, através da oração, do cuidado e da comunhão, para que juntos permanecemos firmes na presença do Senhor. Esse fogo representa o zelo, a paixão pelas Escrituras e a transformação do Espírito Santo, enquanto a unidade em espírito foca no amor incondicional e no propósito de espalhar o Evangelho. O Evangelho de Jesus produz serenidade na alma, porque nos faz entender que não precisamos carregar tudo sozinho. Existe um Deus que nos aperfeiçoa diariamente, moldando o nosso coração através da oração, da palavra e da comunhão com os irmãos. Cada processo, cada lágrima e cada aprendizado tem um propósito nas mãos do Senhor. O mais lindo desse texto é perceber que Deus nos conecta uns aos outros. Cada pessoa possui uma função no reino, e quando caminhamos em amor, ajudamos uns aos outros a permanecer de pé. Assim, o corpo cresce saudável, unido e cheio da presença de Deus. Que o nosso coração nunca se afaste dessa verdade. Jesus continua edificando a sua igreja, restaurando vidas e conduzindo seus filhos à maturidade espiritual. E mesmo em meio às tempestades da vida, existe paz para aqueles que permanecem firmados nele. Que todos os dias o Senhor renove as nossas forças, acalme nossa alma e fortaleça nosso espírito, para que possamos continuar crescendo em conhecimento e graça, vivendo não pela ansiedade deste mundo, mas pela serenidade que vem do céu.